Saudações a todos os colegas e professor do Cefet. Meu nome é Lucas Halp e hoje farei uma apresentação sobre o tema A Estrutura do Conhecimento Tecnológico do Tipo Científico, por Ricardo Takahashi. Além de quem vos fala, este grupo é composto por Paulo Augusto e Gabriel Marlon, sendo o seminário G5. Nesta página está descrito todos os tópicos que serão abordados nessa apresentação, que são Introdução, Obras antecedentes, Ciência versus Tecnologia, o livro de Boyd e Barrett, Conclusão e Referência. O laboratório industrial não produz conhecimento, e sim técnica. Esta pessoa não é um cientista, e sim um engenheiro, e como tal, sua visão está voltada para os artefatos úteis. Para ele, a ciência não é um fim, e sim um meio. A partir deste trecho retirado do texto, fica mais claro o foco dessa apresentação, que é provar e transparecer as diferenças que existem entre engenharia e ciência, além de propor uma forma organizada de categorizar cada uma dessas áreas do conhecimento. De início, existe uma necessidade de explicitar o conceito de conhecimento tecnológico do tipo científico, de acordo com a visão do autor. Um corpo de conhecimento é um conhecimento tecnológico do tipo científico se e somente se é uma tecnologia, conforme a definição de Bund, possui uma estrutura cujo núcleo é constituído de formulações teóricas próprias e apresenta uma dinâmica que se manifesta na forma de sucessivas reconstruções de tal núcleo, motivadas pela constatação de inadequações entre predições teóricas e observações empíricas. Essa definição de Bund pode ser descrita como: um corpo de conhecimento é uma tecnologia se e somente se é compatível com a ciência contemporânea e controlável pelo método científico e é empregado para controlar, transformar ou criar coisas ou processos, naturais ou sociais. Essa dinâmica das reconstruções do núcleo são dadas pela maneira que o conhecimento gerado pela humanidade se comporta, em que novas teorias surgem a partir do momento em que as teorias vigentes apresentarem alguma inadequação. Dessa maneira, sempre reformulando e renovando o conhecimento tecnológico. De acordo com o autor, não aparenta ter existido nenhuma obra antecedente a ela que tratou sobre o tema de forma direcionada. Porém, ele cita a obra de Vicente, em 2001, que apresenta similaridades com a proposta do trabalho de Takahashi. Vicente utiliza da sua própria experiência de pesquisa como engenheiro para realizar sua obra, e, a partir dessas observações, ele notou a existência de duas novas entidades, o engenheiro de pesquisa e a ciência da engenharia. Vicente observou que a ciência da engenharia existe de modo a suprir as necessidades do engenheiro, sendo produzida pelos engenheiros de pesquisa que desenvolvem esse conhecimento a partir de um uso sinergístico de experimento e teoria, de forma a avaliar quão bem alguma teoria se sairá como ferramenta para um projeto de pesquisa. Vicente ainda indica um aspecto de semelhança da dinâmica da pesquisa em engenharia em relação à dinâmica da pesquisa no âmbito das ciências naturais, que seria o seu distanciamento da aplicação final. Isso ocorreria em um sentido de que as pesquisas em geral são encadeadas e o resultado de cada pesquisa em particular é apenas um ponto de partida para pesquisas ulteriores. Por fim, Vicente aponta um aspecto segundo o qual a pesquisa em tecnologia aparentemente difere da pesquisa em ciências naturais, no que diz respeito ao seu condicionamento a uma finalidade prática. Em suas palavras, no todo, o conhecimento que nós obtivemos como engenheiros de pesquisa foi bastante condicionado pelo que os engenheiros de projeto iriam necessitar na sua prática. Outro autor que também realizou uma tentativa de diferenciar o conhecimento tecnológico da atividade de criar artefatos tecnológicos foi Gorokhov, em que ele acentua que o conhecimento tecnológico deve ser diferenciado da atividade tecnológica, e afirma que o resultado da atividade tecnológica são os artefatos tecnológicos, e o resultado do conhecimento tecnológico é a própria atividade tecnológica. 。 . 。 . 。. 。. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . .
Em relação às dificuldades atuais da abordagem usual adotada, um prólogo do que poderia ser uma nova abordagem para a ciência tecnológica pode ser observada em um trecho de uma obra de Durbin, em 2006. Trecho esse que diz respeito à necessidade de diferenciação da tecnologia e ciência aplicada, com uma teoria que demonstra como a engenharia apresenta uma diferença nos problemas epistemológicos derivados de uma racionalidade diferente da ciência. O ponto principal que Takahashi levanta sobre este tópico é em como é incorreto delimitar em um mesmo grupo áreas do conhecimento que são distintas. Porém, não é relevante o questionamento sobre alguns tipos de conhecimento serem idênticos ao conhecimento científico, como, por exemplo, a área de estudo da biologia evolutiva e o conhecimento sobre evolução útil para os seres vivos. De acordo com o autor, o conhecimento tecnológico não deve ser classificado como uma área restrita da ciência, mas sim como dois sistemas. Aquele que se dedica à produção dos artefatos tecnológicos e à pesquisa tecnológica, e outra parcela que engloba as ciências naturais. Dessa maneira, o conhecimento das ciências naturais interage com o conhecimento tecnológico, porém não se identifica com esse conhecimento. Após a denominação do conhecimento tecnológico do tipo científico, outro aspecto importante desse texto é como reconhecer tal tipo de conhecimento, na eventualidade da sua existência. Com base nisso, Bunge elaborou um modelo para realizar a demarcação desse conhecimento, que se chamou modelo CP-CA-T. Essa sigla nada mais significa que ciência pura, ciência aplicada e tecnologia. A ciência pura propõe unicamente enriquecer o conhecimento humano, principalmente nas áreas das ciências naturais, como física, biologia e química. E um exemplo disso seria um físico que estuda as interações entre a luz e os elétrons, especialmente o efeito fotoelétrico, princípio da célula fotoelétrica. A ciência aplicada busca aplicar os conhecimentos obtidos pela ciência pura, ou buscar novos conhecimentos mais específicos. E um exemplo disso seria o mesmo físico, após seus estudos das interações entre luz e elétrons, passar a buscar entender o funcionamento das células fotoelétricas em certas substâncias particularmente sensíveis, procurando entender melhor como elas funcionam. Já a tecnologia é a aplicação dessas duas ciências, buscando obter um resultado final, como um novo aparato tecnológico ou um aprimoramento de outro artefato já existente. E um bom exemplo disso seria um laboratório industrial, que tem em seu núcleo os engenheiros e não os cientistas. Em vista disso, foram criados, juntamente a esse modelo, algumas delimitações de fronteiras entre ciência e tecnologia, que seriam nos campos do conhecimento e nas intenções dos pesquisadores. Nos campos do conhecimento, essas delimitações são dadas da seguinte forma: áreas puras do conhecimento, como física, química e biologia, representam o âmbito da ciência, enquanto as áreas da engenharia representam o âmbito da tecnologia. Já nas intenções, a classificação se define pelos objetivos de tais pesquisadores. O cientista visa descobrir e entender como funcionam as regularidades da natureza, enquanto o engenheiro busca somente criar artefatos ou sistemas tecnológicos. Neste momento da apresentação, vamos agora retomar o conceito de conhecimento tecnológico do tipo científico para abordar sob moldes alternativos desse tema. Será abordado agora o caso do trabalho de Stephen Boyd e Craig Barrett, com base em extratos do livro de 1991. Essa obra foi escolhida por alguns motivos em especial. Primeiramente, a obra aborda resultados de pesquisa dos próprios autores, em análises feitas apenas após 3 anos depois dos experimentos. Dessa forma, os elementos contextuais do conhecimento tecnológico do livro do tipo científico não se perderam. Além disso, pelo fato da obra ser um livro, existem materiais mais detalhados do que aqueles encontrados em artigos científicos, possibilitando uma maior clareza quanto ao ponto de vista dos autores. Em relação à obra em si,
Nos primeiros trechos já é possível notar características que, de fato, são compartilhadas por muito do que seria o trabalho no âmbito da tecnologia. Como é perceptível em referências explícitas a possíveis sistemas tecnológicos, de vários contextos que poderiam incorporar os artefatos que poderiam ser resultantes do conhecimento ali desenvolvido. É feita a menção a várias possíveis formas de realização dos artefatos a cujo projeto o trabalho fará referência. Essas colocações situam o âmbito do trabalho descrito tanto fora de um contexto específico quanto independente de uma forma específica de tornar o material o dispositivo em si. O trabalho, portanto, faz referência a uma classe de dispositivos e estuda propriedades genéricas dos elementos dessa classe. Boyd e Barrett também apresentam uma delimitação mais precisa do tema, demonstrando que os resultados por eles desenvolvidos dificilmente poderiam ser diretamente utilizados para o projeto de um artefato tecnológico real, que tivesse o propósito de ser utilizado na prática. Isso indica que o referente desse trabalho não poderia ser interpretado como um aparato ou artefato. Uma afirmativa curiosa aparece mais adiante, quando os autores começam a explicar o propósito específico do trabalho apresentado no livro. No mesmo período, pesquisadores e engenheiros de controle desenvolveram métodos de projeto de controladores que são baseados em computação intensiva, por exemplo, otimização numérica. Este livro trata de um desses métodos. Mantendo-se fiéis a um imaginário que permeia as áreas ditas tecnológicas, os autores afirmam que seu trabalho diz respeito a uma metodologia de projeto de um tipo específico de aparato tecnológico, os controladores, mesmo entrando em contradição com os indícios extraídos de seu texto. Não será extraído trechos do livro para desvendar diretamente a natureza do objeto estudado pelos autores, uma vez que trata-se de um assunto extremamente técnico. No entanto, um leitor com conhecimento no assunto poderá observar, examinando o livro, que as entidades potencialmente resultantes da técnica de projeto apresentada no livro são bastante peculiares. Tratam-se de objetos abstratos cuja estrutura ideal se baseia em modelos dinâmicos de ordem infinita, portanto não realizáveis no mundo real. Esses objetos, para se tornarem computáveis, ou seja, suscetíveis de serem simulados ou implementados numericamente, são aproximados em uma base de Ritz, que constitui uma base para espaços funcionais de dimensão infinita, sendo projetados em um subespaço cuja dimensão é finita, mas que permanece necessariamente elevada. Após essa aproximação, seria até concebível tentar a passagem desses objetos abstratos diretamente para o projeto de seus referentes tecnológicos, os dispositivos controladores. No entanto, nesse ponto intervêm dois outros obstáculos. O primeiro de ordem prática. Há hoje uma preferência para a realização de dispositivos controladores de ordem baixa, por razões de compatibilidade com tecnologias anteriores, custo, facilidade de fabricação, entre outros. O segundo é de ordem teórica. Não existe uma formulação hoje desenvolvida para tratar de questões que emergem à medida em que se aumenta a ordem dos controladores, tais como a sua sensibilidade, a variação paramétricas ou a problemas advindos da precisão finita de seus processadores digitais. Pode-se adicionar um terceiro obstáculo, de ordem lógica, que naturalmente emerge como questão. Qual seria a razão para se implementarem os controladores conforme propostos pelos autores? Mesmo supondo eliminados os obstáculos anteriores, só seria razoável partir desses objetos conceituais para uma realização prática dos mesmos, caso houvesse a previsão teórica de que tais objetos atingiriam níveis de desempenho não igualáveis por outras técnicas disponíveis. Em outro trecho do livro, é possível perceber que um modo de manifestação do conhecimento tecnológico, mencionado por quase todos os trabalhos que recentemente vêm sendo publicados no âmbito da filosofia da tecnologia, com o objetivo de tentar estabelecer a diferença entre tecnologia e ciência, é o do conhecimento de natureza não sistemática, fundamentado na experiência do projetista, na sua intuição, entre outros.
Antes de prosseguir, é importante apontar que os autores estão indicando um aspecto que parece intrínseco à parcela do conhecimento tecnológico diretamente comprometida com a tarefa da síntese de artefatos. O caráter singular do conhecimento, especificamente de projeto, permanece irredutível e não extensível, enquanto não for situado como uma instância de um nível teórico capaz de organizar os fenômenos presentes nesse projeto e capaz de fornecer as afirmativas de caráter universal, com as suas respectivas hipóteses derivadas, suscetíveis de serem colocadas à prova. Após isso, os autores revelam o conteúdo do seu trabalho em um trecho seguinte, que eles desenvolvem uma teoria capaz de indicar quais são os limites de desempenho que qualquer controlador pode atingir, dadas as suas especificações de projeto. Assim, eles revelam algo que pode ser interpretado como leis naturais, que devem ser obedecidas por todos os possíveis controladores. Como é possível notar, os controladores idealizados previstos pela teoria desenvolvida pelos autores não têm, e não pretendem ter, nenhuma função como alternativas de projeto que pudessem ser racionalmente escolhidas para dar origem a dispositivos tecnológicos a serem construídos. Além das objeções anteriormente apontadas de ordem prática e de ordem do estado da teoria, que impedem que se considere sua transformação em algum dispositivo tecnológico efetivamente construído, nem mesmo a reivindicação de que tais controladores teriam um desempenho intrinsecamente melhor que aqueles projetados segundo outras metodologias se sustentaria. A verdadeira função dessas estranhas entidades propostas é a de servir de veículo para a determinação de limites de desempenho, aplicáveis a todos os possíveis controladores que possam ser projetados de acordo com qualquer metodologia. Os elementos obtidos a partir da análise deste caso parecem indicar a rejeição da hipótese de que, no âmbito da tecnologia, toda a atividade estivesse articulada por problemas práticos de projeto. Ao contrário, parece que há suporte para a hipótese da existência de domínios, no âmbito da tecnologia, cuja atividade seja articulada por empreendimentos de formulação de teorias, os domínios do conhecimento tecnológico do tipo científico. O laboratório industrial não produz conhecimento, e sim técnica. Esta pessoa não é um cientista, e sim um engenheiro, e, como tal, sua visão está voltada para os artefatos úteis. Para ele, a ciência não é um fim, e sim um meio. Como vocês puderam perceber, o âmbito do trabalho ficou perceptível após esta apresentação, e, retomando esta frase de impacto, fica transparente o seu real significado, que diz sobre a necessidade de uma diferenciação entre a ciência e a tecnologia. Aqui estão as referências. Muito obrigado.